Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. No último vídeo eu recebi um comentário da Rosana Pereira perguntando o que eu achava das apresentações de grupos femininos no exército. Eu até respondi ela ali na hora que eu detesto. Teve até um outro comentário que a Afterglow Entertainment fez e rendeu até uma discussão, mas o vídeo de hoje vai ser explicando o meu ponto de vista do porquê eu acho essas apresentações problemáticas em certo ponto. Mas para começar, primeiro vamos entender por que os grupos de K-pop vão se apresentar no exército. Na verdade, isso é algo normal para os militares de muitos países, incluindo os Estados Unidos. Celebridades e músicos visitavam as tropas para elevar o moral e encorajá-los ou mostrar apreço. Quanto à Coreia do Sul, os soldados tiveram acesso limitado à mídia durante o treinamento ou serviço. Até o ano passado, 2020, os soldados não tinham permissão para levar seus celulares. Outra coisa importante a lembrar é que o serviço é obrigatório para os rapazes. Isso significa que eles não são recrutas entusiasmados e que estão ali apenas por obrigação. A maioria são homens normais, forçados a sair da sua rotina para completar este requisito, e o treinamento, como vocês sabem, é intenso. Você fica meses isolado de seus amigos e familiares, com comunicação e acesso limitados à internet e à TV, então fica chato, entediante e estressante. É por isso que é divertido ter grupos de idols os visitando e divertindo-os. Em contrapartida, para os grupos, isso é algo que aumenta sua popularidade. As idols são consideradas deusas entre os militares, então eles são um bom público quando se trata de construir uma base fandom. É só vocês verem o sucesso que o Brave Girls teve, com a base delas sendo formada, maioria por militares. Normalmente, os grupos não recebem nada ao irem lá. O governo paga apenas o transporte. É por isso que é muito difícil hoje em dia grupos que já são populares irem se apresentar no exército. Eu até acho fofinho lá os soldados dançando junto, curtindo o momento e tals. É engraçado assistir, mas aí vem outras questões envolvidas. Na maioria das performances, as idols são sexualizadas. Só não vê quem não quer ou é inocente demais. Mas é claro que essa sexualização é sempre de forma sutil, para não dar problema. Um grupo de K-pop se apresentar para os militares é ok, mas por que grupos masculinos não se apresentam com tanta frequência? E por que fazer essas brincadeiras de que eles têm que tocar nelas? Quando a gente analisa esses detalhes, não parece certo os grupos femininos irem se apresentar para os soldados. E fica ainda pior quando é uma idol menor de idade. Eu não quero generalizar dizendo que todos ali representam algum tipo de perigo ou que homens no exército são mais propensos a assediar as idols do que o restante dos homens. Talvez até seja verdade, mas também vimos idols serem assediadas em situações normais. Mas, sabendo que a performance vai ser exclusiva para um grupo de homens que estão há muito tempo sem ver mulheres, nesse caso específico, não é melhor evitar figurinos provocantes e roupas curtas? Isso faria com que as próprias idols ficassem mais confortáveis. A Sorn, integrante do CLC, quando elas foram se apresentar para os soldados, até comentou dizendo que a atmosfera a assustou a ponto dela chorar. Porém, é claro que as gravadoras não pensam assim. Afinal, muitos grupos femininos são estilizados para atender o que os homens acham atraente. Mas aí entra uma segunda questão. Existem grupos como Brave Girls que se sentiram confortáveis e pareciam felizes em se apresentar lá. E o fato delas ficarem mega populares também fará com que mais grupos comecem a se apresentar no exército, o que é bom para a fama do grupo. Mas, por outro lado, não podemos negar que essas performances são uma oportunidade para os homens sexualizarem as mulheres e implicam que as mulheres atuem para o prazer dos homens, como se elas devessem algo só porque os homens são obrigados a servir nas forças armadas. O consolo deles deveria ser o pagamento,
não mulheres/meninas. Isso se relaciona com a polêmica que ocorreu com Stacy. Mês passado, a Yeon, uma das integrantes, fez um comentário que gerou ódio de comunidades masculinas. Aconteceu assim: ela e a Jay estavam no aplicativo VLive conversando com os fãs quando um usuário comentou, abre aspas, eu sou um soldado e tenho ouvido A$AP mais de 3 vezes por dia. Eu te amo, por favor, venha se apresentar no exército. Fecha aspas. Então, a Yeon leu o comentário e respondeu, abre aspas, parece que somos queridas no exército. Meu pai também é um soldado. Obrigado. Se não fosse por esses tempos, teríamos sido capazes de ir. É assim que os shows são hoje em dia. Queremos atuar, mas não podemos. Fecha aspas. E então, inúmeros fãs começaram a postar comentários dizendo, abre aspas, por que você está pedindo a uma menor para ir se apresentar no exército? Fecha aspas. E a Yeon novamente respondeu, abre aspas, ah, pessoal, eu não estou falando sobre desempenho no exército, mas apenas desempenho em geral. Não se preocupem, fecha aspas. Como vocês viram, nada demais. Porém, após isso, o grupo recebeu uma série de comentários vindos de homens falando grosserias. E muitos sem entender o que ela fez de errado. Eu fui uma dessas pessoas, porque ela nem disse nada demais, ela recusou de forma indireta e educada. E mesmo assim, esses homens se acharam no direito de criticar o grupo. Mas mesmo que elas tivessem dito não de forma clara, não seria motivo para ódio nenhum. É um direito delas não se apresentarem se não se sentem confortáveis. Mais uma vez, as mulheres não deveriam ser consolo de homem. Eu também acho que as empresas não deveriam enviar idols menores de idade se a ideia é trazer um pouco de conforto, tem diversas possibilidades, mas vivemos em um mundo muito sexista. Seria incrivelmente ingênuo pensar que os girl groups atuam para os militares por algum tipo de moral pura. Há uma razão pela qual eles trazem membros de grupos de K-pop, em vez de mulheres de meia idade. E há algo realmente assustador sobre o quão descaradamente elas estão usando mulheres jovens para atrair homens confinados nesses espaços tóxicos hipermasculinos. E vocês, pessoal, qual é a sua opinião sobre idols femininas se apresentando para os militares? Deixem suas opiniões nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go!